Bem, amigo, seja muito bem-vindo ao meu curso de redação Textos Argumentativos. E a partir de agora, a gente vai trabalhar tijolo por tijolo. É muito importante que o seu módulo já esteja aí com você, beleza? Porque você vai esquematizar direitinho. É muito importante que você tenha marca-texto e mais de uma cor, ok? E é muito importante que você tenha canetinhas. Por quê, Pedro? Porque você vai fazer mapa mental comigo. Nós iremos trabalhar essa redação tijolo por tijolo. Eu acho muito difícil que você não entenda a dinâmica de um texto argumentativo, porque você vai entender estruturas. Por isso, tudo será muito mais fácil, tudo mais simples. Beleza? Muito legal, muito obrigado pela credibilidade. Essa minha metodologia já realizou muito sonho, já ajudou na realização de muito sonho, como primeiro lugar no PRF, né, na região do Amapá, e 6º lugar nacional, galera. Ícaro Torres, graças a uma redação brilhante. Primeiro lugar no IFAM, Paula Regina, graças a uma redação brilhante. Primeiro lugar no CFO Sergipe, Pedro Ludovice, graças a uma redação nota 1000, beleza? Que eu tenho certeza de que você agora também será capaz de fazer. Então, muita atenção, pelo amor de Deus, desligue o demônio do seu celular. Eu quero você focado aqui em mim. Essa aula não é gravada em sala de aula, eu não tenho aqui aluno. Isso aqui é um estúdio onde eu só estou focado em você. Então, você aqui, beleza? Junto comigo, para você entender. Então, por favor, deixe o seu celular desligado, com o módulo todo bonitinho aí ao seu lado, as canetas. Observe que no seu módulo existe um espaçozinho bem interessante aqui, nas margens, que eu quero que você anote certas coisinhas. E também é interessante que você use uma folha ou o verso aqui, ou um caderno, para poder você colocar aqui os mapinhas mentais que a gente vai trabalhar. E todo mapinha mental, você vai ter que utilizar cores, beleza? Para que você entenda. Então, como a gente vai trabalhar de maneira estrutural, dentro de estruturas, é super importante que você esquematize essa estrutura com cores, beleza? Com mapinhas mentais. Muito legal, então. Tudo certo? Tudo legal? Então, vamos lá. Olha só que legal, gente. Primeira ideia que a gente vai ter, você vai colocar no seu módulo, página 3, tem estrutura textual, a tipologia textual, beleza? Tudo começa aqui, Então, a primeira ideia de que você deve ter sobre uma redação não é, primeiramente, falando da estrutura redacional, como eu vejo muita gente falando. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Não é só isso. Até chegar lá, você vai ver que muita gente já reprova, porque não tem uma ideia, sabe de quê? Do que é um texto, por incrível que pareça. Não estou falando de um texto dissertativo, argumentativo ou expositivo. Eu estou falando apenas de texto. O texto, meus amores, ele lembra, um tecido. E é por isso que a gente encontra muito as pessoas falando tessitura textual. Ou seja, o texto é todo conectado, tá vendo? E eu quero que você faça exatamente isso aí em algum lugar, ou numa folhinha, ou em no módulo mesmo, ou no cantinho do módulo, tá? Pedro, o que são esses pontos? São as suas ideias conectadas, meus amores. Texto é conexão de ideia. Por isso, todo texto deve ter coesão, ou seja, conexão. Quando você não escreve de maneira conectada, o que é que vai acontecer? O seu texto fica naturalmente assim, Ó que maravilha, Pode desenhar isso aqui ao lado, Beleza? Ele fica exatamente assim. Sabe o que é isso aqui? É isso aqui, Eu fiz o café, ponto. Eu bebi o café, ponto.
ponto. O café tem um gosto amargo, ponto. O café estava quente, ponto. Mas eu gosto de café quente, ponto. Então, quando você não conecta as suas ideias, essas repetições desnecessárias vão acontecer. E quando um revisor pega, o seu examinador pega para ler a sua redação, beleza? Imagine que ele tem uma pilha de redação para corrigir, beleza? E pegou a sua redação. E quando ele vai ler, está dessa maneira. Você acha que ele vai continuar a leitura? É claro que não. Olha só que massa. Esse texto aqui não tem coesão. Ele não foi conectado. E aí você já vai ser totalmente eliminado ou duramente penalizado. Eu acredito que já seja eliminação, beleza? Desrespeitar as normas da coesão, você não consegue realmente expressar de maneira organizada as suas ideias. E aí, o examinador, ele pensa mais ou menos assim, é simples, se esse candidato, ele não sabe nem organizar as ideias, você acha que ele vai organizar mais o quê na vida? Beleza? Então, a sua nota é simples, 0, totalmente 0. E aí, Pedro, olha que legal, a pessoa que pega um curso, que vai fazer um curso que só fala introdução, desenvolvimento e conclusão, e nem alerta, tá, o candidato a isso daqui, beleza? Quando você vai fazer a redação, por mais que tenha tese, que tenha tudo que você aprendeu a fazer, mas que você colocou assim, você já será desclassificado. Por isso, Pedro, a primeira estrutura que eu preciso conhecer e que eu preciso estudar é a estrutura de um texto normal. Então, coesão, eu coloquei, Pedro, quem é que vai ser responsável por essa conexão? Os pronomes. E na sua página 4, eu coloco os pronomes pessoais, eu coloco os pronomes relativos. Por isso eu quero que você decore. Você vai decorar isso daqui, beleza? Eu vou falar um pouquinho mais sobre coesão, tá? Já, pessoas do discurso. Primeiro, eu quero que você entenda que quem vai ser responsável por essa conexão de ideia, beleza? São os pronomes que já tem no seu material e que você vai decorar. Show de bola. Aí tem uma outra parte que aí sim é bem legal, não é isso? A coerência do seu texto. Coerência que é responsável pelo sentido, não é isso? O sentido. E a gente alcança esse sentido com quem, Pedrão? As orações, as conjunções coordenativas, subordinativas. Principalmente aqui, ó, as adverbiais, que vai trazer uma relação lógica entre as ideias. Só que o Pedrão aqui, na maldade, beleza? Ó, você vai decorar também isso aqui, página 6, você vai decorar páginas 5 e 6. Você vai decorar, eu quero que você conheça essas conjunções, beleza? Mas o Pedrão aqui vai organizar essas conjunções no decorrer do nosso curso. Você vai organizando, ó, dança, organizando, beleza? Isso daqui de acordo com os argumentos. Por isso que vai ser muito legal para você já fazer, meu irmão, que mão na roda. Muito massa para você destruir. Bem, meus amores, agora que você já sabe que um texto tem que ter uma coesão e uma coerência e sabe o que fazer dentro da coerência, que é conhecer as conjunções, olha que legal. Dentro de um texto existem as pessoas do discurso, ou seja, as pessoas que são responsáveis por tratar da comunicação. Como você é um redator, você não vai conseguir fugir disso daqui, beleza? E aí, como é que funciona isso? A primeira pessoa, o emissor, representado pelo pronome eu. E aí é bem interessante. Por que você não deve escrever na primeira pessoa do singular? Porque seria muito apelativo. E já você vai conhecer a estrutura de uma autoridade. A autoridade não vai apelar, beleza? Então aqui é muito apelativo, você não deve usar nem a primeira e nem a segunda pessoas do discurso. Então isso aqui você já elimina. A segunda pessoa do plural, voz, é desuso no Brasil. Você não vai utilizar também. E aí o que você tem apenas é a terceira pessoa, tanto singular como plural, e a primeira pessoa do plural, o nós, que aí você vai aprender a utilizar isso daqui, ó. Então, naturalmente, você vai escrever na terceira pessoa,
tá? E eu vou te ensinar o momento correto de você usar o nós aqui, como se fosse um gancho, uma estratégia de prova mesmo, tá? Então, só para você entender, primeira do singular, primeira e segunda pessoas do discurso, jamais, nem eu, nem tu, fora. A segunda do plural, desuso no Brasil. A terceira pessoa, tanto singular como plural, sim, seria aí a natureza do seu discurso. Você vai trabalhar o tempo todo dentro desse discurso, ok? Na terceira. E a primeira do plural, o nós, no momento certo, você vai soltar esse veneno e vai conseguir. Então, Pedrão, muito legal a estrutura textual. Agora eu tenho uma ideia do que venha a representar um texto e sei algo sobre discurso e sei qual é o discurso que você tem que seguir dentro aí da argumentação, beleza? E aí a gente vem para o segundo momento aqui, meus amores, ó, tá? A tipologia textual, que aí sim, agora que você tem uma ideia do texto em geral, a gente agora vai trabalhar com a tipologia do texto, ou seja, o tipo do texto que você vai ter que enfrentar, beleza? Quando a gente fala em dissertação, a gente está falando em uma discussão, a gente está falando em simplesmente discutir alguma coisa, beleza? A expositiva, a gente teria apenas uma informação, um texto objetivo, totalmente impessoal, à distância do leitor, sem juízo de valor, ou seja, não tem opinião, não defende opinião, não traz nenhuma opinião, nem ideia central, nem vai te convencer, não vai defender ponto de vista, juízo de valor, é tudo isso aqui, beleza? E aí você tem só apenas aquela matéria jornalística, onde o redator senta, fala sobre aquilo ali, entrega e você que interprete como você quiser. É apenas, eu só quero te informar, não estou aqui querendo te convencer de nada, ser isso daqui, beleza? Ó, já a argumentativa, primeiro lance, primeira sacada que você vai ter que ter aqui é que a argumentativa tem a presença de um tema. Vou falar sobre isso ainda. Tema, beleza? Quando eu tenho um tema, eu preciso ter uma autoridade para falar sobre esse tema. Só que vai falar de qualquer maneira, Pedrão? Jamais. Você vai ter um juízo de valor, você vai apresentar um juízo de valor, que é nada mais que a ideia central, que é a tese, que é a sua opinião. Você vai defender essa opinião com argumentos. Então você vai colocar aqui, ó, toda autoridade vai ter que ter um repertório argumentativo, beleza? Ó, repertório argumentativo, beleza? Então tem que ter esse repertório, esse leque, tá, de argumentos. E o que vai mostrar que esse texto pertence a uma argumentação é o uso de modalizadores, que eu quero trabalhar com vocês já, beleza? Só para mostrar a diferença. Pedro, por que minha banca sempre bota a argumentativa? Então, se escrever, galera, já é difícil. Imagine tendo que escrever, fazendo com que o seu leitor, nada mais que o examinador da banca, beleza? Realmente acredite que a sua ideia é a mais correta e ele vai se inclinar ali a concordar com aquilo, beleza? Então não é uma tarefa muito fácil. Já uma expositiva é muito simples. Você pode escrever sem essa cruz que você vai carregando durante o texto. Por isso é muito mais simples. Você não se mete, você acaba só mostrando como as coisas são e acabou. Não tem nenhum olhar crítico, você não tem análise crítica sobre aquele tema, beleza? Então, aqui é muito mais simples. E uma coisa muito legal, que é o que eu digo sempre, o cara está tão fissurado em introdução, desenvolvimento e conclusão, que é o seguinte: a sua banca, seu edital pediu argumentativa. Se você escrever uma expositiva, a nota é 0. Então isso daqui, ó, não pode acontecer, tá? A nota é 0, porque você não respeitou a tipologia da sua prova, beleza? Ah, Pedro, então legal. Agora eu sei o que é texto, como é feito um texto, sei sobre o discurso que eu vou ter que pegar e sei mais ou menos as características de uma argumentação. E agora, qual é o próximo passo? Agora, você vai entender muito mais sobre a tipologia argumentativa, mas ó o gancho, ó o soco que vai entrar na visão de uma
autoridade, beleza? Aqui eu botei tema autoridade no seu módulo é página 9, porque eu quero que você vá linkando, tá? E autoridade, página 7. Agora, nada mais, nada menos, você vai entender como é que funciona todo o texto argumentativo, mas na visão de uma autoridade que é você, beleza? Então, pega aí ó, a canetinha e vamos começar a esquematizar, beleza? Simbora! Bem, meu amigo, então vamos lá. Olha só que legal. Pedro, agora esse momento eu acho bem interessante para que você entenda, de fato, como é simples enxergar a argumentação quando você olha com esta perspectiva, tá, de uma autoridade. Dentro desta perspectiva de uma autoridade. Então, a primeira coisa que eu quero que você pense é, cara, não é simples escrever. E você deve pensar uma coisa: eu sou uma autoridade discutindo sobre um tema, beleza? Onde um examinador vai corrigir. Então, a primeira conclusão que a gente chega a isso é que você não pode escrever para você. Você, em um momento, você deve pensar: o que eu acho que é legal, o que esse eu acho, eu penso, não é isso ainda. Você escreve para um examinador da banca que está simplesmente querendo passar a canetinha vermelha na sua redação inteira. Então, é preciso ter o que, galera? Técnica. A primeira mudança de consciência que você deve ter é: eu sou uma autoridade. E aí você vai começar a observar as coisas dentro desta perspectiva de que você é uma autoridade, beleza? Já já a gente vai esgotar isso daqui e você vai ver como uma simples sacada, tá? Muda a sua visão acerca da argumentação, beleza? Bom, como eu sei que toda dissertação argumentativa, toda, não há exceção, tem um tema, acredite se você quiser, o primeiro erro já acontece aqui. Por quê, Pedro? Porque o seu concorrente, ou até mesmo você, tinha mania de falar sobre um assunto. Não é a mesma coisa. De fato, não é a mesma coisa. Quando a banca dá um tema e você fala sobre um assunto, você será duramente penalizado. E é aqui, galera, que ocorre a fuga, essa fuga do tema. Quando você simplesmente começa a generalizar as coisas. Você está fugindo da proposta de redação do tema. E aí, Pedro, como é que eu vou? Qual é a sacada? Olha só que legal. Você vai colocar no seu esquema bem assim, ó. Todo tema é um recorte. Beleza? Ó? Ou seja, é algo específico. Todo assunto, dentro de um assunto, existem vários temas, ok? Então, assunto, a gente vai ter uma ideia de algo muito amplo, muito aberto. E quando você fica abrindo muito isso tudo, você acaba fugindo do tema, da proposta, da inteligência da questão. Então, Pedro, como é que eu vou matar isso aqui facilmente? A primeira grande sacada é você já estudar o tema. É exatamente isso. E você pensar, cadê o recorte? Onde está o recorte deste tema? Observa aqui o exemplo. A humanização da saúde pública no Brasil. Aí você, quando olha isso, você, beleza, eu vou falar sobre saúde. Ou vou falar sobre saúde pública. E não é isso que a banca quer. Se você escrever apenas sobre saúde pública dentro do Brasil, que está um caos, que não presta, que nada funciona, você será duramente penalizado, porque a banca não quer isso. O que a banca está querendo é que você fale sobre a humanização dentro da saúde pública que acontece no Brasil. Então, o foco, o meu recorte é isso daqui, ó. É essa sacada, é esse pulo do gato. Então imagine que você vai a uma palestra de uma grande autoridade, vamos supor, de Drauzio Varela. Você não tem dúvida que Drauzio Varela é uma autoridade dentro de saúde. É o cara, né, capaz para falar das falhas, das vantagens, das melhorias, do que precisa dentro da saúde pública aqui no Brasil.
Agora imagine que quando você chega lá para ouvir essa autoridade, o cara fala da humanização que acontece na saúde pública no Brasil. Você poderia ser assim, rapaz, acabou a palestra, rapaz, eu achava que ele ia detonar a saúde. Ele levou para uma outra esfera, porque a autoridade enxerga isso. Por isso é diferenciado do seu vizinho. O seu vizinho, você encontra o cara na rua, e aí, cara, meu irmão, a saúde pública não presta, eu tava no posto agora, e não tem remédio, e não tem médico, e não tem isso. Todo mundo está cansado de saber. Por isso que a banca não vai te dar um tema que é saúde pública no Brasil. Porque todo mundo vai metralhar, vai dizer que a culpa é do governo, o que tem que melhorar, o mundo de intervenção social, né? Vai colocar lá, e você fica, poxa, né? Não tem muita graça. Agora, fale sobre a humanização. Fale aqui é que vai fazer você pensar mais. Então, Pedro, como é que eu vou desenvolver isso? Agora sim. Então, filho, tema não é assunto. E você, cascavel da caveira, focado nisso daqui. Beleza? Então, Pedro, muito bacana essa ideia, que eu nem pensava sobre isso. É por isso que muita gente leva nota baixa. Sabe por quê? Porque só está pensando em introdução, desenvolvimento, conclusão, em modelinho, que eu vou falar já aqui sobre modelinho, beleza? Você não. Você sabe como um texto funciona, você sabe o que é pessoa do discurso, você sabe como é que funciona uma argumentação e qual a perspectiva que você vai ter sobre essa argumentação, qual a perspectiva da autoridade que você é. Então, quando você começa a se comportar como autoridade, você começa a escrever como autoridade. E é isso que eu quero falar. Redação de excelência, a gente só vai conseguir chegar quando a gente focar mais na sua limitação. Trabalhando a sua limitação, mudando o seu comportamento, mudando a sua visão, fará com que você comece a se sentir mais autoridade e escrever como autoridade, a falar como autoridade, a estudar como autoridade. A partir de agora, uma leitura não será mais uma leitura. Você se torna o revisor daquele redator que você está lendo. E por isso que eu vou sugerir leitura para você aqui. O que é que seria legal você ler de fácil acesso? Não vou estar aqui indicando livro de filosofia que eu amo, nem livros clássicos, não. Coisas mais simples, onde você vai ler e dizer, poxa, legal, essa autoridade eu gostei. Por quê, Pedro? Porque toda autoridade tem uma análise crítica. Quando você respeita a autoridade só pela postura, quando ele chega, a postura da autoridade, você já, rapaz, é o cara, sem falar nada, beleza? Então, você já espera algo inteligente, algo crítico. Esse cara não vai concordar com todo mundo, ele é diferenciado. Beleza? Eu quero você assim. E a gente tem tempo para isso. Quem está aqui comigo, que vai fazer PM aí, São Paulo, VUNESP, nós temos tempo para fazer de você uma bela de uma autoridade. Beleza? Juntos iremos conseguir isso daí. Quem vai fazer PM Bahia, aí tem mais tempo ainda, que edital, né? Ninguém nem fala disso ainda aí. A gente sabe que vem agora o segundo semestre, temos tempo. Quem vai fazer CESP, que está comigo aqui, Civil DF, Civil Alagoas, dentro de tudo que você aprender comigo, é preciso ainda um bate-papo no Zap. Porque CESP tem algumas particularidades que precisam ser atendidas. Beleza? Muito massa! Ufa, Pedrão, muito legal. Agora sim, que eu sei que tema não tem nada a ver com o assunto, eu vou sempre focar coração no recorte. Você fica. Aí olha que interessante, a banca vai dar texto motivador. Eu chamo de texto desmotivador. Primeiro, você não pode pegar nada desse texto. Segundo, se ele for muito confuso, você vai estar lascado, beleza? Bom, dá uma lida bacana, mas querer ser influenciado pelo texto, jamais. Beleza? Muito legal. Então, massa, eu vou sempre pegar um tema e vou estudar o recorte. Então, eu vou focar na parte humana dessa saúde pública, beleza? Essa saúde pública está acontecendo aqui no Brasil, então eu posso criar comparativos. Eu não vou falar da saúde pública da Inglaterra.
Eu posso criar um comparativo, talvez um ideal, o que a gente precisa fazer para alcançar esse ideal. E eu coloquei aí no seu módulo. Já já a gente vai para a tela do computador que eu quero ler com vocês. Tá? Eu quero ler texto expositivo com você, ler um texto argumentativo e já passar um exercício para casa. Beleza? Muito massa. Que eu quero que você, visualize. Boa, Pedrão, muito massa. Então eu quero foco no recorte. Agora vamos lá, Pedro, como é que essa autoridade enxerga o tema? Tá, já peguei o recorte, já mirei, vou criar o esqueleto, agora eu sou autoridade, eu sou aquele cara que sabe tudo acerca do tema. E agora, qual a perspectiva? Primeiro, defesa de ponto de vista. Cara, você só consegue defender o seu ponto de vista se você tiver uma análise crítica daquilo. Se você não tem isso, você não consegue falar nada. Está aí já o primeiro câncer dentro da estrutura. Beleza? Não estou falando de introdução, não, nem desenvolvimento, nem conclusão. Estou falando de você. Você é a autoridade. E eu te pergunto, o que é que você lê em casa? Ah, Pedro, eu não tenho tempo para ler. Então pare e comece a ler o que eu pedi aqui para você ler, beleza? Então, Pedrão, defesa de ponto de vista. Pode colocar aqui, nesse quadradinho, análise crítica do texto. Análise crítica. Você só pode defender o ponto de vista, a sua opinião, quando você tem uma análise crítica acerca do recorte que a banca sugeriu. E você vai conseguir fazer isso com repertório argumentativo. Aqui já é mais técnico, tá? Aqui é técnica. Então a gente vai ter aulas exclusivas disso aqui, para que você comece a criar essa identidade. O que é que funciona para mim? Para mim. O que é que eu vejo como facilidade? Cara, olha que legal, Pedro. Quando eu uso esse argumento aqui, eu consigo, a coisa vai natural. Já quando eu tento fazer isso daqui, eu fico meio que empacado. É isso. Pode colocar aqui, identidade redacional. É a minha marca, galera, É criar identidade redacional. Beleza? Sabe para quê? Para isso daqui, Para esse próximo passo aqui, A impessoalidade. Veja bem, tá? Dentro dessa autoridade, você precisa realmente ser um pouco distante do leitor, ser mais técnica. Você tem mais técnica, você apresenta mais argumentos, você não discute, a autoridade não altera a voz, né? O tom da voz. Ele é aqui, ele mostra o argumento que quebra a perna de todo mundo. O cara fica assim, rapaz, você tá doido, eu nem sabia desse dado, o cara veio já, ele tá cacetada, meu irmão. Por quê? Porque você tem técnica da argumentação, você tem a sua característica de autoridade, beleza? Então, você vai sempre ser o quê? Um pouco distante. Eu vou ensinar uma técnica que dentro da nossa estratégia, a gente vai trabalhar um pouquinho a pessoalidade, Ou seja, você começa em pessoal, beleza? Você vai começar em pessoal, sim, maravilha, e depois você vai tratar de maneira mais subjetiva, mas esse segredo, tenha calma, beleza? Então essa impessoalidade, muitas vezes, tá? Vem na maneira como você se expressa. Olha que interessante, eu botei aqui, tá no seu material. Norma padrão da língua portuguesa. Norma padrão. De onde? Da língua portuguesa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu sou de Sergipe e escrevo uma redação, você é de São Paulo, é o revisor, é o examinador. Quando você pega a minha redação para ler, não vai ter lá, galera, regionalismo. Eu não vou escrever da mesma maneira que eu falo aqui em Sergipe. Beleza? Eu não vou usar gírias, eu não vou usar regionalismo, eu vou atender a quê? A uma norma padrão da língua portuguesa, onde você, que é paulista, ou mineiro, ou de Santa Catarina, ou seja lá o que for, quando você pega, você consegue entender. E aqui você vai ter que obedecer a todas as regras. Pontuação, regência, concordância. Por quê, Pedro? Porque uma autoridade fala assim. Então ele não vai errar falando, não vai errar escrevendo. Imagine você pegar algo para ler e já começa com erro de concordância. Que autoridade é você que não sabe nem escrever, beleza? Imagine um revisor, o examinador não te conhece, não sabe quem é você. E quando ele pega aquela redação, já começa lá com nós vai, nós vem, nós sabe, beleza?
beleza? Ele olha assim, meu Deus do céu, qual é a impressão que você passa, beleza? Então, norma padrão da língua portuguesa, que é gramática pura, tá? A microestrutura, a gente vai falar sobre isso, é gramática pura, dentro de cada parágrafo, sem erro de português, beleza? De gramática. E aí, muita gente confunde, olha que legal, a norma padrão da língua não é a mesma coisa que padrão oficial de linguagem. Isso aqui, meus amores, ó, sabe o que é isso aqui? Você querer padronizar a linguagem, totalmente proibido. Isso aqui é modelinho, que muita gente acaba comprando na internet. Quantos vem aqui, ó, pedindo, Pedro, escreve um modelo aí, nota 1000, né, que sirva para qualquer tema. Olha que barbaridade isso aqui. Enquanto a gente treina, velho, se lasca para criar uma identidade redacional, sendo culto, sendo normativo, né, obedecendo a todas as regras, construindo conhecimento, vem um cara pedindo quer um modelo, que é o caminho mais fácil. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que o seu revisor vai pegar aqui, ó, beleza, ok, a mesma coisa. Terceira, a mesma coisa. Todo mundo cai. Aí tem muita gente que é desclassificada da redação, não sabe por que foi. Aí eu não sei por que. Aí por quê? Por quê, Pedro? Por quê? Aconteceu o que com a minha redação? Eu falei, provavelmente, essa redação que você escreveu, ela é igual a umas 50 mil que tem por aí. Beleza? Eu não faço isso. Primeiro que é crime. Outra coisa legal, padrão oficial de linguagem está aqui dentro das regras de correspondências oficiais do Manual da Presidência da República. Caso venha aí um edital que você pegue para estudar, eu ministro também essa aula, é redação, correspondência oficial, tem lá. Padrão oficial de linguagem, completamente proibido. Não pode, Pedro, jamais. Então a gente vai ficar aqui, ó, na norma padrão da língua portuguesa. Você atende a norma, então você é totalmente culto, você escreve de maneira uniforme, todo mundo vai conseguir entender, beleza? Muito legal. E tudo isso aqui que eu coloquei, ó, todas as características de autoridade, só tem um único objetivo: o seu texto não tem ambiguidade, o seu texto não sugere uma dupla interpretação, você é único, é uniforme, você atendeu a isso aqui, ó, a esse requisito, beleza? Então, bem bacana. O fato de ser objetivo é porque você não fica falando, arrodeando, cheio de coisa, cheio de lorota, a palavra é essa, lorota, beleza? Cansando o seu revisor. Pense o seguinte, cara, quanto mais eu facilito a minha correção, mais o revisor se apaixona por mim, porque eu estou facilitando a vida dele. Quando você fica arrodeando para chegar a um lugar, beleza? Com certeza você será penalizado. Objetividade, muito legal. E aí tem muito a ver com a concisão, que é ser econômico, você falar, certo? Falar muito com poucas palavras. Cuidado, eu coloquei no seu material. Não é uma economia de pensamento, é a maneira como você se expressa, beleza? Então também tem muito a ver com a norma padrão da língua portuguesa. A maneira como você se expressa, atendendo às regras gramaticais, né? E isso tudo faz com que você seja muito mais o que econômico dentro das palavras. Ou seja, filho, não enrole porque você vai cair. E tudo isso, galera, que constitui, tá, as características de uma autoridade, vem só para mostrar um texto que não tem ambiguidades. Então o seu revisor vai te agradecer pro resto da vida. O cara tá impaciente, com a pilha de redação para corrigir, beleza? Com prazo curtíssimo, porque tem recurso, e aí ele pega uma redação, cara, que desde o início você estava ali, ó, junto com ele, beleza? Junto com ele. E ele diz, rapaz, que leitura, como eu consigo entender facilmente, porque esse cara entendeu, graças a Deus, como se comporta uma autoridade. Então, Pedrão, olha só que legal, para a gente finalizar essa parte, Pedrão, qual é o tipo de leitura que eu devo ter para começar a olhar as coisas por esse lado? Beleza? Eu tenho certeza que esse remédio, esse chá que você vai tomar, fará de você, cara, um crítico mesmo, onde você vai começar, pela primeira vez na vida, a ler e falar, isso é bom, isso não é bom, isso é bom, isso não é bom.
Ó, curiosidade, eu não aprendi a escrever em uma faculdade, eu não aprendi a escrever na escola, eu não aprendi a escrever em aulas de redação. A minha família toda, ou tem um escritor, é um gramático, ou é um literato, todo mundo é envolvido com cultura, com letras. Eu sou a ovelha negra, o rock and roll, mas que tinha que aprender tudo isso, porque é tipo os Gracie do jiu-jitsu. É a minha família com a língua portuguesa e com cultura em si. Então eu aprendi a ler com meu tio, tá? E aprendi a escrever junto com ele, já que ele é escritor. E aí, o que ele fazia? Você vai ler isso aqui. Só que era a filosofia toda do mundo. É tanto que eu sou apaixonado por filosofia. Então eu aprendi a escrever lendo, observando. E é por isso que você vai ler comigo já já na telinha do computador. Mas, Pedrão, eu quero ter esse senso crítico. Eu quero ser essa autoridade. Eu gostei. Quero ser assim. Beleza. Uma coisa muito fácil de você adquirir, o valor é mais barato, e que você vai ficar bem legal, é simplesmente lendo editoriais. Então, ó, você vai pegar aqui, ó, autoridade, tá? A sugestão de leitura aqui, ó, editoriais. Não saia muito disso daqui. Por quê? Porque para comprar livro clássico, de autores mais específicos, acaba custando, né, uma grana. Editorial de qualquer revista, a revista Veja, Época, Isto É, aqui você achar legal. Toda revista tem uma parte de editorial, e toda editorial é uma argumentação, é uma autoridade falando sobre um tema. E é bem legal que você compare aquilo que veio no editorial, porque ele vai falar sobre alguma coisa, né, um recorte. O próprio meio jornalístico cria um recorte para detonar. E aí você vai olhar a postura que essa autoridade tem quando detona as coisas. A elegância, o requinte, o tom sempre aqui, ó, baixo. Não fica aquele cara que começa a redação. Precisamos destruir o Brasil. Queime a fogueira. Mata o cara. Pega o político. Foi, esse militante, essa cara pintada de verde e amarelo na rua, bandeira do Brasil. Ninguém quer, velho. Ninguém quer. Todo mundo quer autoridade. Então, autoridade é aqui, ó. Ele fala baixo, ele tem um direcionamento, ele tem um recorte, ele tem a norma culta, ele não tem modelos. Imagine uma autoridade que fala igual a outra autoridade, velho. Você mesmo, eu acabei de ver Drauzio Varela, veio outro cara aqui, falou a mesma coisa do outro ali. Tem credibilidade uma desgraça dessa aqui? Não tem credibilidade. Beleza? Não tem credibilidade. Eu vou ler esse editorial e vou começar a ter uma análise crítica das coisas. Eu sei quando esse cara quando o texto é argumentativo, e eu sei quando ele é expositivo. Porque você lê um e lê outro, confronta. Outro dia, por mais que você esteja apertado de grana, pegou só um mesmo. Dê um tempo, pegue de novo, leia. Sempre circulando. Ó, esse argumento é bom. Esse argumento aqui é bom. Essa postura aqui é boa. Beleza? E aí você vai absorver, ter essa análise, cara. E quando você for escrever, você vai ver como isso vai te ajudar. Beleza? Muito bacana. E aí, tá faltando a gente falar agora sobre mais uma estrutura. Agora sim, você sabe o que é um texto, você sabe o que é pessoa do discurso, você sabe o que é argumentação no olhar de uma autoridade, você sabe como se comporta a autoridade. E tá faltando o que, Pedro? Está faltando agora falar da estrutura da redação. Agora você vem bonito comigo. Beleza? Simbora!